Os notebooks estão sendo cada vez mais utilizados, principalmente nessa época de home office. Vamos conhecer algumas dicas de como prolongar a vida útil do seu computador logo após a vinheta. Se gostou do vídeo, dê um like e curta o canal. Os notebooks estão sendo cada vez mais utilizados nessa época de quarentena, principalmente no uso do home office. Vamos conhecer algumas dicas, então, de como prolongar a vida útil do seu computador. A primeira dica, na verdade, é importante porque os computadores hoje, principalmente os notebooks, aumentaram bastante de preço. São equipamentos bastante caros, principalmente com dólar mais caro ainda no mercado nacional. Bom, então vamos começar com a primeira dica, que é cuidado com os alimentos líquidos que você consome próximos do computador. Muitos acidentes acontecem e você tem o derramamento de líquidos, café, suco e até água sobre o teclado do computador, ou mesmo o alimento que está sendo consumido. Isso pode causar algum problema e até a queima completa do aparelho. Então, tome cuidado, alimentos e líquidos longe do computador. Outra questão importante, principalmente na questão de transporte do notebook, é o uso das mochilas. Então, se você vai fazer um transporte para um local mais afastado, mesmo sair do home office para fazer uma visita à empresa, é importante que você use uma mochila de proteção contra choques internamente no aparelho ou no acessório. E também, caso seja um deslocamento menor, você pode usar uma capa também acolchoada para proteger o notebook. Uma questão importante é que, se você vai transportar dentro da sua casa o computador ligado, é uma questão mais crítica ainda, porque no computador ligado, o HD vai estar em funcionamento, os discos vão estar girando na parte interna, se for um HD convencional, e isso expõe ainda mais o computador a um risco de ter algum problema, caso tenha alguma pancada ou alguma queda. Então, cuidado mais uma vez com o transporte, né, do seu equipamento, do seu computador nessa situação. Outra questão importante que deve ser prestada atenção é o perfil de uso do seu notebook. Existem notebooks para vários perfis de uso diferentes. Então, existem computadores que são feitos para navegação na internet, edição de um texto, uma planilha. Existem notebooks que são preparados para jogos ou permanecer executando um jogo durante longos períodos, né, horas, né, por exemplo. E até computadores feitos para edição de CAD ou de algum tipo de desenho ou algum tipo de aplicativo que exija bastante poder computacional. Se você usa um computador que não foi adequado para aquele uso que ele foi projetado, pode ser que você tenha algum problema de durabilidade, porque você vai exigir, a temperatura vai subir, né, o uso do HD, o uso dos recursos internos do computador acabam desgastando ele e diminuindo a vida útil do aparelho. Então, observe qual é o perfil adequado para o seu notebook e adquira um notebook que tenha exatamente o perfil daquele uso que você vai fazer daquele equipamento para isso. Outra questão importante, já até associada ao tema de uso, né, ou seja, de como você vai usar o equipamento, é a questão de temperatura. Os notebooks são aparelhos que são bastante compactos, que já têm uma ventilação, né, prejudicada por causa exatamente desse espaço diminuto interno. Ele possui algumas ventoinhas e coolers para extrair o ar quente interno do aparelho, gerado pelos dispositivos e chips internamente, e colocado no ambiente externo. Normalmente os notebooks têm entradas de ar na parte inferior para captar o ar frio. Esse ar passa pela parte interna para refrigerar chips e outros acessórios internos do aparelho, e depois ela é colocada para fora através de uma ventoinha na parte lateral ou na parte superior do notebook. É importante que todas as entradas e saídas estejam desobstruídas, para que exatamente esse ar circule dentro do aparelho e mantenha a temperatura baixa. Se você coloca o notebook sobre uma almofada ou sobre um travesseiro, pode ser que essas entradas fiquem obstruídas e a temperatura suba muito. Por último, mantenha seu notebook sempre limpo. Então você pode usar um pincel de cerdas macias para fazer a limpeza do teclado e também um pano limpo e macio para fazer a limpeza externa do gabinete. E na parte do LCD, sempre utilize aqueles líquidos específicos para limpeza de tela, vendido em lojas de acessórios de computador. Evite de usar álcool ou algum tipo de solução abrasiva que pode danificar tanto a carcaça plástica do notebook como também a tela. São algumas dicas para prolongar a vida útil do seu computador. Um abraço!